Bota na tela pra gente o primeiro aí, porque, pra começar, eu acho que a gente tem que começar com um clássico, porque já tô até, né, me adiantando aqui. Porque Se passou. é um clássico. Se passou. Bota na tela pra gente aí, Romário e os 3 gols. Que é uma história bem conhecida. Você, fã de futebol, com certeza já ouviu a história que o Romário precisava vir pro Brasil no Carnaval. E ele tinha que meter 3 gols e sair no intervalo, porque Eu já ele ouvi tinha gente falando- um avião pra pegar. Eu já ouvi gente falando que é 3 gols, já ouvi gente falando que é 2 gols, já tem a história. E, mano, já vi de tudo quanto é jeito. Mas, não importa o Pode número de tirar gols. isso, então. Porque isso aí, Caio, é uma parada que a gente tá falando 30 anos depois. Já são 32. É no Carnaval de 94. Pode tirar essa tela aí, cara. 94 que ele foi campeão. Isso, é do Carnaval de 94. Foi no Carnaval que ele passou jogando em Barcelona. Então tem muito tempo. Mas Então- você sabe como que surgiu essa história? Foi o Cruyff que contou essa história pela primeira vez. Ah, viu como é que o Romário, ele é tranquilo? A gente vai ouvir o Romário já, mas a primeira vez que contaram essa história, que essa história saiu dos bastidores, foi o próprio Cruyff que falou. E ele contou desse jeito aí, que o Romário precisava fazer, que o Romário não tinha treinado, assim, sei lá, alguma coisa básica do Romário, e aí ele falou, não, mentira, ele precisava de mais 2 dias, ele queria mais 2 dias de folga, porque ele era o único que ia ter que sair da Europa e perder dias na viagem. Ele falou, porra, todo mundo tem um monte de dia e eu tô fudido. Aí o Cruyff falou, é só tu meter 2 gols, te dou mais 2 dias. Cara, melhor- Aí ele teria metido 3 gols e o Cruyff falou, então toma mais 3 dias. Melhor que isso é só a história dele quando ele volta da Copa. Já viu a da Copa? 94 não. Da Copa ele ganha a Copa e aí ele tira férias e demora a voltar. Ah, é verdade. E aí ele chega e os caras meio puto e tal, ele senta pra falar com o Cruyff, pô, Romário, os caras tão puto com o celular, não sei o que. Ele falou, não, pode deixar, não fala nada não. Aí porque ele queria falar no vestiário pra explicar, ele falou, não precisa falar não, manda falar comigo. Aí ele chega lá, aí o cara começa, começa a reclamar, o que for? Ah, porque não sei o que. Tá, vamos lá. Você cala a boca porque vocês nem jogaram a Copa do Mundo, então fica quieto. Você perdeu na primeira fase. Você eu eliminei. Preciso falar alguma coisa? Você perdeu na semi pra mim. E você, nem na final você jogou e perdeu. Então, eu vou tirar... Fica quietinho. Cara, isso pra mim é assim... É o começo do Romário jogo é onde? pica, Romário é pica. Jogou onde? Eu acho que a É frase o começo, jogou onde tá é o começo jogou onde? É o começo do... o Davidson agora pega e olha o nome do cara atrás. Tipo, de quem é você. Ele foi precursor disso. Não, mas ele tinha moral pra fazer, né? Óbvio. Mas Jogou onde? Hoje Que é a do- galera meio que Jogou não onde? tem. Tanto que pra mim, eu fico meio triste. E a gente vai ver, porque contei a história meio que a história certa pra vocês. Que é, teoricamente, ele precisava dos dias de folga. E aí fez os gols. A gente nem sabe ainda, porque como a gente acabou de falar, mais de 30 anos. E os caras vivem muito. É muito gol, é muito jogo, é muita data FIFA, é muita coisa. Tem muita coisa, As né, histórias se misturam, óbvio. Mas a primeira vez que eu ouvi essa história, eu conheci e eu adoraria que ela fosse verdade, era uma história de carnaval. Que tinha o jogo no final de semana e o Romário queria vir pro Brasil. E aí ele era assim: mete 3 gols que você pode ir. Ele mete os 3 gols no primeiro tempo, vai embora no intervalo pra pegar o avião direto. Essa é a história. A minha é essa daí Essa também. é a história. É a que eu saí no meio do intervalo, saí no meio do jogo. Essa é a história. Que ele vai e ele faz os 3 gols no primeiro tempo, sai no intervalo. Porque era o e avião aí, que tinha, Isso, era o tempo que tinha pra pegar o avião e vir pro Brasil. E aí, e pelo que eu vi, não é. Vamos ver o Romário contando. Você vai acabar e aqui com depois a nossa vou acabar com a infância de Mas todo eu posso mundo. trazer uma informação também? Traz o Romário já informação. contou algumas histórias diferentes de situações, tá? Vamos ouvir. Primeiro o Romário, ele contando. Depois a gente tem, acho que é um corte da Trivela. Achei que você ia falando falar que a gente ia sobre- ter o Cruyff também. Seria pica, inclusive. Não tô ouvindo, Romário. Tá, inclusive. Mas eu me ouço. Eu não Lá, me lá, ouço. eu me ouço Eu me ouço. Eu me ouço. Aí, agora eu me ouço. Cadê o baixo? Baixola, esse jogo Não aí. ia ter jogo do Barcelona. E aí ele ia liberar 4 dias. Perfeito. Só que eu 4. era o único estrangeiro que morava fora da Europa. Perfeito. O Kuma na Holanda, o Laudo era na Dinamarca, o Stoico na Bulgária. E eu olhei e falei, pô... Isso que hoje nem é mais estrangeiro, o europeu nem é mais Isso aí estrangeiro. não tá certo. Porque os caras vão para suas casas com 3, 4 horas. Eu levo quase 1 dia e meio para ir e voltar. Se tem 4 dias de folga, eu vou ficar só 2 dias e meio. Para mim é maior derrota isso. Como é que faz? Como é que a gente faz? Eu falei, eu tô te perguntando. Se fizer 2 gols, tu leva mais 3 dias. Eu falei, tá bom. Eu fiz 3. Falei, aí, ele, pô, tu vai levar mais 7 dias. Aí ele falou, não, na verdade eu combinei com o Romário, assim, em outras palavras, se ele tivesse feito 2 gols ia dar tantos dias, só que ele fez 3, eu vou dar mais 3. Aí teve aquele bico de todo mundo, mas todo mundo segurou.
Não, isso Ah, aqui. ele é muito- Não, isso cara. aqui é muito bom. Ele é o senhor futebol. Cara, é a parada que eu falo sempre. Eu fico muito triste de não ter visto o Romário jogar assim no auge. Tipo, eu peguei o Romário no final da carreira no Vasco, ali, 1000 gols e tal. Mas eu queria muito ter visto o Romário no auge. 1000 gols e tal. É o baixo, mas é o baixo. Mas eu pô. acho que o Romário e o Maradona, eles carregavam com eles uma parada do eu consigo fazer. Eu sou pica, Eu porra. consigo fazer, eu consigo concretizar isso que eu tô falando. É o começo do Joguei pro Universo, né? Exatamente. Não é isso? Aí, ó, Jade Picon existe porque esses caras começaram Perfeito. com a lei da atração. Perfeito. Isso tudo é lei da Não, atração. mas tem uma parada que é importante falar do fala. Romário específico. Eles fizeram tantas vezes falar e fazer Pô. que óbvio que eles erraram 400. Mas ninguém lembra. Mas ninguém vai lembrar. Ninguém lembra. Porque são tantas repetições. Só que eu acho que tem uma parada que é muito foda que os jogadores de hoje eles não conseguem fazer em relação a isso. Ou muitos jogadores não conseguem fazer em Quer relação a isso. sustentar a própria palavra? Não. É também. É também, mas eu acho que não é. Não, muitos tentam. E, exato, não sustentam, mas tem uma Porrada parada neles. que é você cagar para o que o outro acha no vestiário. Claro. Isso não acontece hoje. Eles não cagam pra ninguém. Os caras Eles ligam cagam. pro Twitteirinho médio. É, o Filipinho de Campo Largo, É. porra. E você eles lembrar iam que mesmo. naquela época, Iam mano, mesmo. é tipo, o cara, a atenção era ele e ele falava, eu caguei pra vocês. É, e assim, e Foda-se. não tinha feedback. Não, e ele não queria ter amigo de ninguém. Isso pra Não. mim é surreal, pô. Ele não queria, entendeu? Isso é muito É tipo, foda. você que quer ser meu amigo. É. É. E tipo, e ele não tinha ganhado. É isso que é louco, ele não tinha ganhado a Copa ainda. Não, o auge disso é ele ir pra Copa e falar, galera, ó, acabou. Vai ganhar, se não ganhar, a culpa é minha, beleza? Cara, imagina Não. fazer isso. Não, ele fez isso. Imagina fazer e ganhar a Copa. Não, absurdo. Você viu o que ele falou? Ele falou recentemente dessa frase, ele falou, eu acho que eu era meio doido, né? Não precisava ter feito isso. Imagina se perde. Imagina se perde uma Copa. Porra, Não, e o Quantos pior- caras ganharam uma Não, Copa pra na mim, o vida? pior não é isso. Pra mim, tem um detalhe que ele é tão pequeno, né, disso tudo, mas que é tão surreal. O Brasil ganhou dos Estados Unidos de 1-0, se não me engano. Nas oitavas Foi ou 1-0, quartas. acho que foi quartas. Oitavas ou quartas? Foi quatro. Ele dá entrevista falando que é um absurdo ganhar só de 1-0 durante a Copa. E O tem cara razão. passou! E tem razão. Mas ele passou, foda-se! É um absurdo mesmo. Esse cara, o cara E foi o jogo no 4 de julho, porque acho que o Branco é Eu expulso. gosto desse futebol. Esse futebol cheio de dedo que agora tem. Eu tenho que respeitar, tem que tomar O meu cuidado. adversário, Não, velho. o próprio torcedor hoje em dia não tem coragem de falar, vamos ganhar esse jogo. Não tem mais coragem, porque ele fica com Não, medo. com licença, se der, se for possível. Não, 3 eu pontos. tenho saudade disso aí. Não, mas eu também falta de acho. respeito Eu tenho muito- Mas eu Pô, acho eu que queria muito ter visto o Romário. Ninguém se respeitava. dificilmente volta. Não volta nunca mais. tem Nunca como. mais, Esse- nunca mais. Mas puxa aí o corte da Trivela explicando a Cara. história, porque o que eu vi é que fizeram a pesquisa que o Romário nunca foi substituído no intervalo. Então não tem como ele ter ido. Tipo, a pesquisa foi feita baseada no material do. Números acabando. É, e ele não falou, O né? jornalismo sempre acabando Não, com E as ele não mas falou ele histórias. nessa não história, não. fala, É é. porque, tipo, já foi revisitada. A história que eu ouvi É porque desde se você sempre pensar, era isso. gente, ele saiu no meio do jogo ou no final do jogo. Não faz diferença pro avião. Tipo, Tipo- pra um dia que ele leva pra chegar, tá ligado? Pô, pera aí, vai demorar o quê? É- 20, 30, 40 minutos. Pô, O pera aí. embarque tá chamando, gente. Tem que fazer o check-in. A não ser que. Não, pô, e o clube, pera ele aí fosse também, né? decolar do Não, estádio, mas porra. o clube também olha e fala assim, pera aí, eu já tô te liberando, você pode esperar até de noite, porra. Pô, Mas surreal. aqui é, pô, muito mais legal. Dá play aí Ele dessa, levou as malas, tá ligado? Pro estádio. Muito mais legal a história do jeito que era. É muito triste. A ideia geralmente das histórias está correta, mas os dados objetivos estão errados. Então, quando o Romário fala 2 gols, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Quando ele fala que é carnaval, pode ser carnaval, pode ser data FIFA. Depois ele já falou, né, que não era no carnaval, na verdade tinha sido uma valeu, data Andrei, FIFA em que ele ganhou por mais 2 dias de destruir os nossos descanso. sonhos. Eu imagino que a ideia da história Mas não quem foi falou foi o inventada, Cruyff, né? Igual o cara falou porque primeiro. esses caras não inventam as coisas. Só que, assim, o que pra gente é momento histórico, pra esses caras é mais um dia de trabalho, né? Há muitos anos atrás, é uma história de 30 anos atrás. Então é normal que esses dados mais objetivos vão se perdendo pelo caminho. Eu já tentei apurar essa história, eu não encontrei nada. Nada que me parecesse, na verdade era isso. Mas vou continuar tentando. Um dia, quem sabe, a verdade aparece. Isso surgiu, se eu não me engano, numa declaração do Cruyff, não foi nem o Romário que falou sobre isso. Foi o próprio Cruyff que disse, num suplemento especial da revista L'Equipe, em homenagem ao Barcelona, que ele estava contando Muito histórias. específico. E ele contou essa história, eram 2 gols, ele liberou o Romário para curtir o carnaval. Existe a possibilidade do Cruyff estar falando de outro jogador também. São muitas possibilidades. Mas no Romário, objetivamente, a história que a gente conhece não aconteceu. Triste demais. Muito triste. Valeu, viu, Andrei? Obrigada. Avacalhou com o nosso sonho, né? Obrigada. Dito isso, pra mim ainda é absoluto cinema, pô. Nada também. demais.
Não, tô brincando, né, gente? Não tem como. Ah, A gente tá. fala dessa história há Porra. muito tempo. É, Ah, lógico que sim. não. Não, e ainda mais o fato de ser uma lenda, porque assim, é uma lenda que é impossível você não acreditar. Você ouve que a história tem. Cara, o Romário. Não, eu não acho que é uma lenda. O Romário prometeu uma parada, aí ele foi lá e meteu 3 gols, cumpriu, e aí ele foi lá curtir. Você ouve das 3 coisas, você fala, tá. aconteceu. Andrei, Dá Com vontade certeza. de falar isso, assim, tipo, Com pro teu certeza, chefe, aconteceu, assim. aconteceu. Ah, eu vou sair, que Ah. eu não tenho chefe, né? Eu não tenho. Ah. não tenho Você é seu trabalho. chefe, né? Eu mando em mim mesmo. Mas, tipo, eu vou aqui, eu entrego minhas coisas e vou curtir o carnaval. o que que eu gosto? Eu já olho pra cara dela, ela já começa a balançar. Não, veja bem. esse olhar Não, de não, julgamento. Veja bem. É sempre esse olhar não, de. mas tem uma parada que eu acho que é muito foda. Andrei, você é foda, mas assim, entre acreditar no Romário e no Cruyff, ou em você, eu fico em acreditar no Romário e no Cruyff só pra fingir que não é uma lenda. É uma verdade. Eu não acredito Não, na o jornalismo informação. ele acaba. Quando ele, Jornalismo. quando ele vem com os fatos, ele acaba com a. Completamente sem graça. Com o lúdico. O que ele ganhou? Caralho, O que ele ganhou ó. com isso? O que eu ganhei com isso? Saber a verdade, verdade. dos fatos. Não quero saber. Não quero saber. Eu não quero. Me enganem. Eu Mintam quero- pra mim, mintam. Você tá eu enganando a quero- gente o ano todo com esse cabelo preto aí, né, mano? Ainda nessa. Ah, Ainda nessa. Semana daí. que vem Não! tá pintado. Você não gente. tá entendendo. Essa aqui não Eu vou tô falar ligado, nada. tô ligado, tô ligado. Vai pintar, vai pintar. O que a gente tem? Botou aí? Absoluto Não, Cinema? não tem como, Absoluto não, Cinema, acho que esse álcool cura unânime, aí, tranquilo. Cara, essa é uma das melhores histórias de carnaval. Beleza que não seja verdade. Não, é a mas melhor história de carnaval. Eu vou. É a Meu melhor. coração é melhor. verdade. Cara, pra sempre vai ser Se você verdade. pensar em uma, essa é a melhor. Essa é a melhor. Não tem Essa como. sempre vai vir na sua cabeça.